Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu vou estar falando sobre o rei Ezequias. E os detalhes que serão apresentados são de suma importância, até porque existem alguns detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, pessoal, assista esse vídeo até o final. É bom lembrar que são bastante detalhes, portanto, eu farei 2 vídeos sobre o rei Ezequias, sendo que este vídeo é o primeiro vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo, ou seja, no rodapé, você vai encontrar o link onde você poderá acessar a segunda parte desse vídeo. A história do rei Ezequias se encontra em 3 livros da Bíblia Sagrada. No livro de 1 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 32 e no livro de Isaías, capítulo 36. Pessoal, o nome Ezequias significa o Senhor fortalece. Esse detalhe é muito importante para você colocar na introdução do seu sermão, tá bom? O rei Ezequias reinou no ano 716 aproximadamente antes de Cristo. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Reinou 29 anos e morreu com 54 anos de idade. Biblicamente falando, a tribo de Judá foi governada por 19 reis, sendo que 6 destes reis foram bons, inclusive o rei Ezequias, que biblicamente falando, ele foi o melhor rei que reinou a tribo de Judá naquele tempo. Isso aqui é muito importante porque a história vai dizer que o rei Ezequias é uma tipologia de Cristo. Exatamente, pessoal. Provavelmente, esse detalhe você nunca ouviu falar, mas biblicamente e também historicamente, o rei Ezequias é uma tipificação, ou seja, é uma simbologia de Cristo no Antigo Testamento. Isto por vários motivos, tá bom? A história diz que o rei Ezequias era muito elegante. E também, pessoal, o rei Ezequias era um dos homens mais sábios daqueles tempos. Isso aqui é importante porque vai demonstrando que ele é uma tipificação de Cristo realmente. Um outro detalhe é o seguinte: o rei Ezequias começou a governar em Judá com 25 anos. E a primeira coisa que ele fez foi santificar o templo. Isso também aconteceu com Cristo, não é verdade? Jesus santificou o templo. Um outro detalhe muito importante que o rei Ezequias fez foi restabelecer o culto verdadeiro a Jeová. Ele restabeleceu a Páscoa. Outro detalhe é que a Bíblia fala que nem antes nem depois de Ezequias houve um rei que governasse com tanta sabedoria, com tanta santidade. Observe, por exemplo, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Mas Davi não era um tipo de Cristo. Já o rei Ezequias era um tipo de Cristo. Isso é muito importante porque a história bíblica diz que o rei Ezequias, quando começou a reinar, destruiu a serpente de bronze. Todo mundo conhece aquela história que Moisés, no deserto, mandou levantar uma serpente de bronze. Não é verdade? E essa serpente estava em Israel por centenas de anos. Passaram todos os juízes e não destruíram aquela serpente. Depois veio o rei Saul,
veio Davi, veio Salomão e uma porção de outros reis, e nenhum deles destruiu a serpente de bronze. E o povo continuava adorando aquela serpente. Quando o rei Ezequias foi aclamado a rei, uma das primeiras coisas foi destruir. Ele derreteu a serpente de bronze. A história diz que aquela serpente de bronze, sendo adorada pelo povo de Israel, é o símbolo de adoração ao maligno, não é verdade? Por isso, o rei Ezequias destruiu esta obra maligna, assim como Jesus também fez com a obra do diabo. Um outro detalhe importantíssimo para mostrar realmente que o rei Ezequias era realmente uma tipologia de Cristo é que o rei Ezequias foi acometido por uma ferida mortal. Assim também como aconteceu com Cristo, que alguém pegou a lança e furou o lado de Cristo. Tá bom, pessoal? É uma tipologia. Observe, por exemplo, que o profeta Isaías disse o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Isto, pessoal, simboliza que o rei morreu tipologicamente, assim como Jesus morreu, né, verdadeiramente por nós. Isso é muito interessante. Um outro detalhe é que, quando o rei Ezequias foi curado, no terceiro dia ele subiu para a casa de Deus. Assim também aconteceu com Cristo Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele subiu da terra para fazer a vontade de Deus. Observe nesse texto que o rei Ezequias orou muitissimamente. E Jesus também orou no Getsemane muitissimamente. Não é verdade? Deus mandou um anjo para o rei Ezequias e matou 185 mil. Jesus também disse para Pedro: põe a tua espada na bainha, porque eu posso pedir ao meu pai uma legião de anjos. Ou seja, eu posso pedir 6.000 anjos. Então, pessoal, é uma questão de interpretação de texto, provando realmente na questão tipológica que o rei Ezequias era uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Quando a pessoa não entende essa questão tipológica, simbológica ou a questão cultural, esta pessoa pode ficar desacreditada. Foi por isso que eu lancei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis, com detalhes derivados do hebraico, do aramaico, do grego, explicando essas questões linguísticas, explicando essa questão cultural, tá bom? Se você ainda não adquiriu este livro, com 700 páginas, com detalhes importantíssimos, tanto do Antigo e também bastante detalhes do Novo Testamento, adquira, tá bom? Se ainda não conquistou esta obra, conquiste. Aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone, onde você pode estar ligando e conversando diretamente comigo ou mandando uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Na descrição desse vídeo também eu vou deixar um link onde você pode encontrar mais detalhes sobre este livro, tá bom, pessoal? Aqui tem história que você nunca ouviu falar, detalhes bíblicos originários que você nunca ouviu em pregações ou até mesmo nas redes sociais. Portanto, este livro é de suma importância, tá bom? Você que é novo convertido pode comprar este livro, porque ele tem facilidade de aprendizado, tá bom? Você que é mestre, né, ou PhD em teologia, você que é seminarista ou bacharel, também pode adquirir este livro, tá bom? É independente de religião, porque este livro não defende religião, ele não é apologético. Este livro é bíblico, é histórico, trazendo as histórias mais antigas do mundo, com detalhes que você realmente nunca ouviu falar. Portanto, é importante adquirir, tá bom? Vamos voltar agora, pessoal, a falar sobre o rei Ezequias. Eu já falei aqui que o rei Ezequias
é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Mas aqui, pessoal, vai surgir várias perguntas. Por exemplo, o que significa o relógio retrocedendo a sombra? Pessoal, no Antigo Testamento, o povo usava um relógio redondo, feito de pedra, ou de madeira, ou de metal. O relógio de Acais, por exemplo, veio da Assíria, segundo a história, tá bom? Era um relógio de metal, banhado a ouro. E nesse relógio redondo, existia um ponteiro no meio. Esse ponteiro ficava de pé, tá bom? E quando o sol estava declinando, a sombra desse ponteiro indicava o horário. Quando o sol, por exemplo, estava do meu lado direito, tá bom? A sombra ficava do lado esquerdo. E essa sombra do lado esquerdo, tá bom? Indicava o horário. Porque nesta pedra redonda, ou neste relógio redondo, tinha os horários do dia, tá bom? Primeiro horário, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aí, quando o sol ia girando, a sombra também indicava o horário correto, tá bom? Este era o relógio que retrocedeu a sombra. Isso aqui é muito importante, tá bom? Porque a história bíblica diz que o relógio retrocedeu 10 graus. Isso significa que o relógio voltou 40 minutos. Entendeu? 10 graus aponta para 40 minutos. E isso é muito importante, porque se você estudar a história de Josué, lá no Antigo Testamento, você vai ver que Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro. E a história bíblica diz que o sol e a lua pararam. Já foi descoberto que, na verdade, não foi o sol e a lua que parou. Foi somente o planeta Terra, ou seja, a Terra parou o movimento. Ele deu a impressão que o sol e a lua pararam, tá bom? Porém, já existe uma outra história que toda a galáxia parou, tá bom? Toda a galáxia parou. E Josué lutou e venceu seus inimigos. Aí surge a pergunta, né? Por quantas horas a Terra parou de girar? Pessoal, segundo a história, a Terra parou o movimento por 11 horas e 20 minutos, quase o dia inteiro. Faltou 40 minutos. E como Deus não deixa ninguém endividado, ou seja, Deus não deve nada para ninguém. O que é que Deus fez? No tempo do rei Ezequias, Deus parou novamente a rotação da Terra por 40 minutos. E aí completou um dia inteiro, tá bom? Isso é muito especial porque a NASA é muito inteligente. E antes de mandar o homem para a Lua, ele teve que analisar a rotação dos planetas. Isso é muito sério. E descobriu que estava faltando um dia na história. Então, eles pesquisaram e descobriram que era o dia de Josué, que estava faltando na história. Mas eles descobriram que este dia não estava completo. Então, eles pesquisaram a história e um cientista que era conhecedor da palavra de Deus explicou para os cientistas da NASA que esses 40 minutos eram exatamente os 40 minutos que retrocedeu no relógio de Acais para Ezequias. Olha que legal, pessoal. Está entendendo? A NASA precisou da Bíblia para descobrir onde estava faltando um dia na história. Está entendendo? E eles teve que estudar o livro de Josué, que indicou que lá no livro de Josué o movimento da Terra parou por 11 horas e 20 minutos, e depois aqui no livro de Isaías, capítulo 36, né, a Terra parou o movimento por 40 minutos, retrocedendo a sombra no relógio de Acais por 10 graus. 10 graus aponta para 40 minutos. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, tem detalhes importantíssimos. Por exemplo, a história judaica
descobriu que naquele dia que Ezequias orou, a terra parou porque estava se desviando de um cometa. Exatamente, pessoal. A história diz que um cometa iria atingir o globo da Terra em cheio, no centro do planeta, que é em Jerusalém. E aí Ezequias, que estava doente, não sabia, tá bom? É por isso que a Bíblia diz assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás, não é verdade? E não viverás. Então observe que o texto fala, tu morrerás e não viverás. A história diz que o texto está apontando que o rei morreria e toda a nação de Israel também morreria. Observe que o texto fala de morte duas vezes. Tu morrerás e o povo não viverás. Ou seja, o planeta Terra será destruído. E o rei Ezequias virou para a parede e chorou muitíssimamente. No outro vídeo, eu falei que ele chorou por 7 horas, sem interrupção, tá bom? E quando ele orou por 7 horas sem interrupção, Deus então desviou o cometa. Olha que legal, pessoal. A sombra do relógio retrocedeu. Segundo, a idade do rei Ezequias foi aumentada mais 15 anos. Terceiro, a cauda do cometa que estava passando destruiu o exército do rei da Síria. Porque a Bíblia diz o seguinte, o rei Ezequias orou e Deus mandou um anjo, o qual destruiu o exército do rei da Síria. 185 mil soldados assírios morreram. Não é verdade? Pois então, pessoal, foi a cauda do cometa que estava passando naquele momento que destruiu o exército do rei da Síria. Provavelmente você não vai acreditar nessa ideia, tá bom? Do cometa, mas o que podemos analisar biblicamente é que houve uma mudança na rotação dos planetas. Tanto é que o relógio voltou à sombra 10 graus e que o horário do dia, no tempo Cronos, voltou 40 minutos. Que se você levar para o tempo Kairos, isso daria um tempo, né, aproximado a 15 anos. Isso é muito legal, pessoal. Porque um dia para Deus pode valer 1 milhão de anos, pode valer também 1000 anos, como também pode valer um ano, tá? Um dia pode valer um ano. Então, Deus associou o tempo Cronos com Kairos na passagem do cometa, tá bom? Parando a rotação da Terra, e o rei Ezequias recebeu mais 15 anos, o relógio retrocedeu à sombra e a ponta do cometa, a cauda do cometa, soltou pedras de fogo e matou todo o exército do rei da Síria. Observe, por exemplo, que no livro do Apocalipse, capítulo 9, fala que um anjo vai soltar uma estrela, um cometa, lá do céu, na boca do poço do abismo. Então, observe que os anjos estão associados aos planetas. Isso é muito sério, pessoal. É por isso que o próprio Lúcifer, que é um ex-querubim, é chamado de planeta Vênus, ou seja, planeta brilhante. Tá bom? A palavra Lúcifer significa planeta brilhante. Tá bom? E aí você vai associar todos esses detalhes e vai entender que Deus disse, tu morrerás e não viverás. Ou seja, tu, ó rei, vai morrer. E toda a nação também de Israel não vai sobreviver. É mais ou menos isso que a história fala. Tá bom, pessoal? O que a Bíblia fala é exatamente isto. Que o relógio retrocedeu 10 graus, ou seja, 40 minutos no relógio. Isso é muito importante porque houve sim uma mudança na rotação dos planetas. Isso é muito importante. Provavelmente passou sim um cometa naquela região. Até porque todos os sinais de grandes proporções que Deus demonstrou na Bíblia, tá, é marcado por deslocação de planetas. Por exemplo, quando Abraão nasceu, um planeta foi deslocado, né?
Por isso que o rei Nimrod queria matar Abraão. Não é verdade? Essa história está no meu livro. Tá bom, pessoal? É por isso que Abraão era astrólogo, ou seja, ele mexia com essa questão da astrologia. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Quando Jesus nasceu, um planeta também estava se deslocando de lugar. Isso aqui, tá bom, é para nível de estudo. Na verdade, o exército do rei da Síria estava a aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém. Tá entendendo? Esse exército de 185 mil estava vindo da Babilônia. Então, pessoal, ele estava ainda no deserto da Arábia, deserto sequíssimo, tá bom? E o cometa passou lá e matou todos eles. Tanto é que, se você procurar os restos mortais, não encontra. Porque a história diz que esse cometa, né, passou largando fogo sobre eles e acabou destruindo o corpo por inteiro. Tá bom? Tanto é que, pela manhã, todos eram corpos mortos, destruídos. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, assista a segunda parte. Porque na segunda parte desse vídeo, eu vou estar falando sobre qual era a doença do rei Ezequias. Tá bom? Qual era a doença do rei Ezequias? Se você não sabe, assista o outro vídeo. A outra pergunta é o seguinte: o que significa pôr a casa em ordem? Deus disse: põe a tua casa em ordem. O que significa isso? Qual era a casa que Deus está falando? No outro vídeo você vai assistir, tá bom? Por que Ezequias virou o rosto para a parede? O que tinha na parede? Por que ele virou o rosto para a parede? Tá entendendo? No outro vídeo você vai saber os motivos, tá bom? Por que o rei virou para a parede? Para chorar, muitíssimamente. Um outro detalhe que você vai encontrar no outro vídeo é o seguinte: por quantas horas o rei orou? Então, pessoal, a Bíblia fala que ele orou grandissimamente ou muitíssimamente. E o que significa isto? Então, pessoal, tudo isso no outro vídeo, tá bom? Eu louvo a Deus por você assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de adquirir este livro. Você que quer conhecer do hebraico, tá bom? As questões hebraicas, o sentido hebraico, tá bom? A história hebraica tá aqui, tá bom? Também não esqueça de se inscrever no meu canal. Eu já tenho te abençoado com tantas pérolas maravilhosas, não é verdade? Então me abençoe, se inscreva no meu canal, dá aquela curtida, divulgue meus vídeos, tá bom? Porque eu tenho te abençoado e nós devemos também abençoar, tá bom? O segredo do sucesso é abençoar, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus.
Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99377